Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo com muita informação lá do nosso Palmeiras. Galera, Palmeiras tem time de olho no nosso treinador Abel Ferreira. Será que ele vai embora do Palmeiras? Tem informação também sobre o novo uniforme do Verdão, galera. Mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Querem tirar o Abel Ferreira do pau. O Thiagão já tá chorando. Não, de jeito Põe o lenço ali pro Thiagão, porque querem tirar o Abel Ferreira do Palmeiras. E aí, hein, palmeirense? Segura o Abel? Você acha que ele vai? Você acha que ele não vai? A informação, e aí eu vou até dar o crédito pro Soler que participa com a gente lá no canal Tá Lá Dentro, tá na TMC, é um dos maiores repórteres do Brasil e um dos maiores, se não maior hoje, que cobre o Palmeiras, sempre muito bem informado. Ele disse, para sua alegria, que não há essa possibilidade, Thiagão. Cara, que eles vão sim, isso valoriza o treinador, mas que é muito difícil que ele saia. E aí? Eu acho que o Fulham tá coberto de razão. Tem que assediar mesmo o maior treinador do futebol brasileiro. É o sonho do Fulham, é o sonho do Flamengo. O Flamengo não vê a hora do Abel sair do Palmeiras pra ir lá imitar uma proposta. Isso é óbvio. Isso eu não duvido. O Thiago com a camisa do Bob Marley deu umas viajadas, né? Quem vai verdade, atrás do Léo. Não Vitor duvido Pereira, mesmo. o homem da sogra? Quem vai atrás do Jardim? Que fizeram trabalhos aqui no Brasil, não vai atrás do maior vencedor do futebol brasileiro dos últimos 5, 6, 7, amplia para 10 anos. Antes dele chegar aqui, ele já é mais vencedor que todo mundo. Então tá certo, o Fulham tem que ir atrás do Abel, como outros também vão atrás, e o Abel vai ficar no Palmeiras. O Abel vai ficar no Palmeiras até dezembro de 27. Queiram ou não queiram, palmeirenses e não palmeirenses. Eu acho, viu, Vicky? E amigos do chat, o Abel não sai realmente do Palmeiras. Eu acho que tem uma questão aí que foi o maledeto do pré-contrato assinado, que aí a presidente do Palmeiras foi lá, passou um puta pano pra ele, resolveu toda a situação. Pagou, né? Exato, pagou, fez o que foi e abafou também. Isso. Porque assim, abafou, deu a tranquilidade para ele trabalhar. Não à toa, a partir dali, em todas as coletivas do Abel Ferreira, ele exalta a presidente do Palmeiras. Criou-se ali um vínculo, um laço, você pode contestar se isso é legal ou não, mas criou-se isso e até dezembro de 27, eu concordo com você, Thiagão, Abel Ferreira do Palmeiras. Não há hipótese dele sair do Palmeiras até lá, Vicky. Eu acho isso. Você também acha? Você também não concorda? Acho isso. Você acha que ele pode sair? Se esse ano ele fechar o ano com a chave de ouro, com grandes títulos, eu acho que ele sai do Palmeiras. Ele vai fechar, tá? Eu acho que ele... Então, eu também acho. Tô cravando aqui. A Libertadores tem um dono esse ano. Eu acho... Tomara, né, galera? Ganhando a Libertadores, Abel, pode ir embora. Eu acho, gente, que o Abel já está em um momento... E aí eu não tô falando minha opinião, tá? Eu tô falando do que se eu acho que eu quero ele ou não. Analisando eu tô falando, o cenário, analisando né? o cenário, exatamente. Que pra mim ele já tem uma situação muito desgastada com o Palmeiras. E não com o Palmeiras, instituição em si, mas com a torcida, com alguns jogadores, não digo com a diretoria, porque a diretoria estende o tapete vermelho e Abel Ferreira e você que manda. Mas eu acho que ele tá cansado do futebol brasileiro, eu acho que ele tá cansado do calendário, ele tá cansado do Brasil. Eu acho que é um contexto que ele tá cansado. Só que ele se vê numa pressão de... Né, a gente até conversou bastante assim com pessoas lá do Palmeiras, eu conversei, que falou que a Leila sempre... empurrou goela abaixo a renovação, fez uma pressão enorme nele, tanto que o assunto renovação ela foi levantado antes da final da Copa da Libertadores, antes do Palmeiras estar na final da Libertadores, antes da reta final do Campeonato Brasileiro. Foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, exato, ela pôs a renovação na mesa dele. Exato, então assim, só que eu acho que, sinceramente, eu acho que se o Abel, ele vai aproveitar o gancho, se fechando o ano bem com bons títulos, pelo menos uns 2 aí além do Paulista, eu acho que ele vai pegar assim o caminho dele, gente, e eu vou ser bem sincera, eu tenho uma posição semelhante do amigo aqui. Uma gagueira, eu ia falar, viu? Exato. O Flávio Pérez, desculpe. Imagina. O Flávio Pérez, ele falou assim, não levo pro aeroporto, mas tem quem eu leve. Achei meio metafórico. Basicamente, não levo correndo no aeroporto, mas... entendo que tem quem leve, entendeu? Quem queira levar. Porque eu basicamente acho que é um ciclo que também está já desgastado. O Palmeiras, para mim, nos últimos anos, teve sim uma queda grande de rendimento. Passou por ele uma montagem de elenco com nomes ruins, que foram indicações dele. Agora eu vejo um projeto animador do Palmeiras. Vejo o Palmeiras com um elenco bem encaminhado. Vejo que o Palmeiras precisa de peças pontuais e que agora, depois dos erros do passado, está encaminhado para acertar. Só que eu ainda acho que o Abel, ele não... Como posso dizer...
ele ainda tem na beira do gramado, ele melhorou nessa temporada a questão de vontade, né, pelo menos aparentemente, mas ainda assim, ele não dá o braço a torcer pra torcida, ele não tenta abrir mão um pouquinho. Mas eu vi que torcida, eu fui no Palmeiras de Júnior Barranquilla, o cara é amado. Não vejo muito isso, não. Na verdade, eu acho que é bem dividida nessa questão da torcida com o Abel, né? Uma parte ama ele, outra parte odeia. Essa é mais pura verdade, né, galera? Chega no estádio, as pessoas se emocionam quando Eu não vem o vejo, Abel. eu tô no estádio de sempre, eu não vejo isso, não. bem, a É mancha muito verde- a mancha dividido, verde tá Thiagão. brava. Qual setor você vai, Vic? Eu vou no Gol Norte. Qual setor você vai? Eu fui na Central Oeste. Eu fui acho que isso explica. Exatamente. Não, tudo bem, só que assim, gente... Eu acho que há essa divisão de Não, tudo fato bem. na torcida a do torcida Palmeiras. organizada do Palmeiras pega no pé do Abel e tem todo o direito dela. O torcedor. Não, e óbvio que eu não concordo de uma manifestação de não ter cantado o nome dele. Não existe torcedor melhor e torcedor pior. Todos somos torcedores. Só que isso é uma característica de quem faz sucesso. Amor e ódio, não tem acordo, entendeu? Vai sempre passar por isso. E eu vejo a torcida do Palmeiras com um comportamento no estádio carinhoso com ele. Agora, eu sou palmeirense e quando o Palmeiras joga mal, eu critico o Abel. Isso não significa que eu quero ele fora do Palmeiras. Não, isso eu também acho, mas o problema é que tem hoje gente que quer ele fora do Palmeiras. Porque é um... Será? Vamos ver o nosso chat? Abel não treina time de ponta na Europa. Ele é limitadíssimo como técnico. É um excelente motivador. Isso na Europa não funciona. Ele tá falando que o Abel é um coach, né? E que lá na Europa tem que entender de futebol e, segundo ele, o Abel é limitado para isso. Ele tem razão que para a Europa isso é muito pouco, mas eu discordo. Acho que o Abel entende muito de futebol e faz o time jogar muito bem. Não, ele tem... Ele entende bem de futebol, mas pra treinar um time de alto escalão da Europa, ele tem que evoluir muito ainda, né, galera? Teve uma época, a gente tava falando agora do Danilo, que o Danilo ele tem um ponto de desenvolvimento. Quem foi lá, selecionou ele e mandou vir pro time principal foi o Lucha. Mas quem desenvolveu ele no time principal foi o Abel. Quem desenvolveu Isso é verdade, galera. o Zé Rafael como volante, fazendo essa dupla, foi o Abel. Quem elevou o futebol do Scarpa foi o Abel. Quem elevou até o futebol do Veiga foi o Abel no Palmeiras. Bruno, eu acho que ele não sai e não gostaria que saísse, mas isso pelo menos é mais racional. Se vai trocar, que troque no final do ano, da que temporada. inclusive, pra quem era favorável à saída dele, a janela pra essa saída seria final de 2025. Só que não saiu, então agora aguarda até o fim da temporada. Eu não iria chorar se ele saísse com o título, ele mesmo ia sair sorrindo, feliz, ó, tchau, tô os títulos pra vocês, mais uma Libertadores. Imagina o cara ia sair como tricampeão da Libertadores. Você acha que ele ia perder a oportunidade Vicky, de fechar com essa chave de ouro? Se o Abel ganhar a terceira Libertadores, o Abel passa a ser automaticamente cogitado como um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Ele transcende o Palmeiras e entra num nível para ser um dos maiores treinadores. Ele já não está nesse nível? Eu acho que ainda não, porque pela questão do futebol não ser tão vistoso, ser um futebol mais de competição e não de espetáculo. Então, gente, nós tivemos Tele Santana, Luxemburgo, treinadores extraordinários. Luiz Felipe Scolari, Oswaldo Brandão. Só que chega num nível de conquistas, um cara ganhar 3 Libertadores, até hater vai ter que Pô, eu lembro do Bianchi no Boca. O pior que é verdade, se o Abel ganhar aí mais uma Libertadores, será, né, um fato histórico aí que pode ser, né, um dos maiores mesmo, talvez o maior treinador aí do futebol sul-americano, né, galera? Quando ganhou 3, era o El Brujo. Imagina o cara ganha mais uma Libertadores com a possibilidade de continuar e ganhar uma 4ª Libertadores. Porque você acha que o cara vai achar, ganhou a Libertadores e vai falar, mas o ano que vem eu vou perder. Não, sabe que é difícil, mas é um negócio que transcende o Palmeiras. Ei, Michele, olha só essa notícia, hein? Abel na mira do futebol inglês. O Fulham estaria interessado no treinador do Palmeiras. De acordo com a imprensa londrina, o Abel seria um dos nomes cotados para assumir a vaga do Marco Silva, que foi para o Benfica, para o lugar do Mourinho. Nós conversamos com o integrante da diretoria do clube, que afirmou que até agora não chegou nenhuma proposta, não chegou nada ao Palmeiras. Se chegou alguma coisa, foi diretamente para o staff do Abel. O Abel Ferreira tem contrato até dezembro de 2027. A presidente Leila Pereira já declarou, ela já garantiu que o Abel fica até o fim do mandato dela. E recentemente, em entrevistas, o Abel também já declarou que pretende cumprir o contrato dele, já que ele é um treinador de projetos. Mas olha só, pessoal, é bom lembrar que o contrato do Abel não tem multa rescisória, ou seja, se algum clube quiser tirá-lo do Palmeiras, não paga nada. E se ele também quiser sair por vontade própria, também não tem que pagar nada ao Verdão, Michele. Puxa vida, será? Chega essa época de férias, essa época de meio do ano, aí começa o zum em torno do técnico Abel Ferreira. Será que ele sairia do Palmeiras? Eu não acredito nisso.
Se fosse para ir para a Premier League, eu creio que sim. Agora, o Fulham não fez uma brilhante temporada. Ir lá para passar a luta também e não lutar para ganhar alguma coisa, eu creio que o Abel não está nem pensando nisso. Olha. Você acha que ele está pensando nisso? Eu acho que não, eu concordo com ele. O Abel não vai querer deixar de treinar o Palmeiras para treinar um time que briga pela metade da tabela inglesa, né? Porque o Fulham não briga por nada, essa é a verdade, né, galera? E dizendo que o Abel vai ganhar mais dinheiro no Palmeiras do que no Fulham, né? Ele quase foi para a Arábia? Não, a Arábia ali ele já sabia. Mas uma Premier League com o Fulham é lutar para não ser rebaixado. É lutar para não ser rebaixado, mas vamos lá. O Fulham ficou em 11º no último campeonato inglês, na Premier League. Você pegar um time de meio de tabela na Premier League, você concorda comigo que hoje talvez seja o teto do Abel Ferreira? Porque não vai vir o Real Madrid atrás do Abel Ferreira, concorda comigo? Não, sim. Não vai vir o Real Madrid, não vai vir o Barcelona, não vai vir o Bayern de Munique, esses times não vão vir atrás do Abel Ferreira. Sim. Ele tem o sonho de treinar um grande time do setor europeu, já disse que tem. O Fulham não seria uma porta para ele? Não seria uma oportunidade? Opa, vou pegar o time de meio de tabela da principal liga do planeta. Daqui eu consigo galgar para uma coisa grande. Para um Barcelona, para um Real Madrid, para um Manchester City, para sei lá. Dali ele consegue. Do Palmeiras ele não vai para o City. Não, isso não. Então, assim, como plano de carreira que ele disse que tem, eu acho que pode ser um caminho. Eu duvido que ele não vai estudar, que ele não vai parar para pensar. Então, mas um Tottenham para mim seria um nome bem melhor do que um Fulham. O Tottenham hoje está em outro nível. Olhando por esse lado, pode ser que o Abel dê uma pensada mesmo, né? Talvez o Fulham poderia ser um começo dele ao futebol inglês para, né, treinar um time de maior escalão, mas eu acho que ele vai cumprir o contrato sem até o final, galera. Para falar aqui sobre as notícias de hoje, Bula, para a gente falar um pouquinho dessa questão da camisa que a gente trouxe hoje lá no nosso site. Camisa, como a gente vem trazendo desde fevereiro, né, que vai ser azul, um azul, é difícil definir qual o tom de azul, né? Tem lá no nosso site também sobre qual que é o tema, eles tratam como Mountain Blue, é o azul um pouco mais claro. E aí, hoje eu pude saber que o Palmeiras trata a estreia na partida contra o Vasco, que é no dia 23 ou 24 de agosto. O Palmeiras tem esse jogo, depois tem jogo muito antes, muito depois tem o jogo da Copa do Brasil, que não dá pra você garantir que vai ser, o Palmeiras vai se classificar, né? E aí os inícios da venda devem acontecer entre o dia 21 e 22, quinta ou sexta-feira de agosto, em comemoração ao aniversário do clube. Não consegui descobrir ainda a questão do tema da camisa, qual que é o tema que a Puma e o Palmeiras vão tratar dessa camisa, lembrando que toda a linha de artigos treino e também de jogo com o embasamento da Itália, né, referências italianas, o próprio Palmeiras trata isso, mas eu ainda não consegui confirmar se a camisa 3 vai seguir esse padrão de referências italianas, mas o Palmeiras se preparando para esse lançamento, que geralmente é muito esperado, né? O Palmeiras que teve já a camisa, no ano passado, a camisa amarela, teve a camisa tapioca, teve camisa verde-limão, então o Palmeiras sempre trazendo algo diferente, Palmeiras e Puma, no caso, nessa camisa 3, que vai ser lançada em agosto, como de praxe, em comemoração ao aniversário do Palmeiras, né? Vamos mudar de assunto, vamos falar de outro tema que esquentou hoje aqui as redes sociais, e é um tema que divide muitas opiniões, é o ame ou odeie, é ídolo ou não é. Eles vão falar sobre o Abel também, galera, se liga só. Fora Abel, fica Abel, o que vai acontecer com o Abel, ele fica até 2027, ele sai, aonde ele está, para onde ele vai. Hoje o Jacob Bean, que é um grande jornalista inglês que cobre todos os times lá da Inglaterra, noticiou que o Abel faz parte de uma lista de possíveis treinadores do Fulham. Fulham é esse time do Andréas Pereira, que era treinado pelo Marco Silva, que acabou indo para o Benfica, depois da saída do José Mourinho para o Real Madrid. Então, o Fulham está sem técnico e o Abel Ferreira faz parte ali de uma lista curta de treinadores que estaria sendo interessados, né? E aí a Renato Fiorini traz aqui que o Arbeloa, que era uma salada, né? Virou uma salada. O Arbeloa, que era do Real Madrid, saiu para ir pro Zé Mourinho. O Zé Mourinho saiu do Benfica, foi pro Marco Silva. Marco Silva foi pro Fulham, saiu do Fulham, e agora o Arbeloa está indo para o Fulham. Então os três times trocaram entre si de treinadores.
Virou uma Não é só aqui, né? Não é só aqui que acontece, né? Exatamente. Mas aí falando da questão do Abel, né, e aí como o próprio Renato Fiorini traz aqui, que o Arbeloa está indo para o Fulham, o Bula, mas dá pra gente ampliar essa discussão que a gente já falou bastante sobre o Abel Ferreira, né? É muito difícil vir um time aqui como o Fulham, que é um time de Premier League, de meio de tabela, e a gente tem até a questão do Andreas Pereira, né, que o Andreas Pereira, quando sai do Fulham, fala sobre brigar por títulos, que lá não era algo que ele brigava, e o Abel sempre deixou muito claro o desejo de, quando for para a Europa, ele ir para um clube que brigue por títulos. Então, por mais que seja um time inglês, Premier League, bom investimento, mas não vai ser o Fulham, na minha visão, que nesse momento vai tirar o Abel Ferreira daqui. Pode ser que lá na frente, acabou o contrato do Abel, tá desempregado, vai buscar um clube na Europa, só surge um Fulham, um time de meio de tabela da Inglaterra, acho que capaz até de ele aceitar para entrar no mercado inglês. Mas para tirar ele do Palmeiras, que ele briga por títulos, que tem uma vida sossegada aqui no Palmeiras, com uma diretoria que carrega ele no colo, acho muito difícil, como já aconteceram várias outras propostas, não veio para a proposta do Fulham nesse momento, né, mas... Com certeza, né? Não só carregar ele no colo, lembrando que ele ganha 3 milhões por mês no Palmeiras. Vocês acham que o Fulham da Inglaterra vai pagar esse valor pro Abel? Mas nunca, né, galera? Então, com certeza, ele não é bobo, né? Ele vai ficar aqui no Palmeiras mesmo, né, galera? Ganhando o título, não ganhando. Mais 2 anos de contrato aí, só ganhando dinheiro no Verdão, né? E tomara que traga títulos também, né? As propostas aconteceram para tirar o Abel daqui, né? É quase uma... Quando chega essas notícias, tal time procurou o Abel Ferreira. Acho que a única exceção dessas histórias todas do Abel foi o Al-Sadd. Porque quando saiu a notícia, todo mundo disse, o Abel vai pro Al-Sadd. Essa do Al-Sadd ele forçou, né? Aquele milhão de dinheiro, ele aceitou, depois deu para trás, e aí aconteceu tudo aquilo que aconteceu, até com o processo na FIFA. Então, quando saem essas notícias, fulano interessa em Abel Ferreira, a gente meio que já descarta logo, tendo em vista os times que procuram, né? É importante que pro Abel também, que o nome dele saia lá e traga para o Brasil, porque traz, né, o holofote em cima dele, e a gente sabe muito bem quanto ele também gosta de capitalizar, de receber tantas ofertas, né, e não quis ir, tô no lugar que eu gosto, no lugar que eu amo, onde as pessoas me querem, aquela coisa toda que a gente já conhece. Tem o fato que você já comentou, que ele estava nesse lugar todo, que ele comentou, e mesmo assim ele assinou, né, um pré-contrato e depois deu para trás. Mas assim, o Fulham não vai oferecer para ele título, ou qualquer possibilidade de título, e ele vai ganhar mais permanecendo no Palmeiras do que no Fulham. Por Foi si o que eu só, acabei de falar. Essas duas combinações, né, já caem por terra qualquer possibilidade dele sair, né? E analisando de termos gerais, né, pelas declarações dele, pelas declarações da própria Leila, e também por tudo que a gente sabe de bastidor, que a mulher dele ama o Brasil, que as filhas, agora uma voltou para Portugal, mas que as filhas amam aqui o país, é muito difícil. Eu sei que às vezes a galera fica falando sobre isso, mas é muito difícil a gente imaginar o Abel saindo do Palmeiras, até por todas essas questões. Acho que se, por exemplo, nesse momento chegar o Abel, quer ir embora do Palmeiras, não tem multa no contrato, tanto para um lado ou para o outro, mas eu acho que a Leila faria uma força absurda para tentar convencer o Abel a ficar. Só se ele tivesse muito decidido a sair mesmo, senão a Leila faria muito esforço para ele ficar, e a Leila sempre deixa muito claro, né, que ela quer ser a única presidente a ter o mesmo treinador em todo o período do mandato. O maior troféu dela vai ser esse, chegar no final do ano que vem com o Abel Ferreira como treinador, mais do que qualquer título, né, e por mais que ela tenha ganho 2 campeonatos brasileiros, não chega nem perto de uma gestão esportiva como foi a do Maurício Gagliotti, né? Em questão de termos de conquista, né? Ela vai somar todos os títulos da base, que ganhou, essas coisas todas, mas assim, em termos de conquista, a gestão do Gagliotti foi absurda. Olha,
Com certeza, galera, eu concordo com ele ali. Pra mim, o Gagliotti junto com o Paulo Nobre, nosso querido Paulo Nobre, pra mim foram os dois maiores presidentes que o Palmeiras já teve. E o Paulo Nobre, pra mim, foi o maior, e depois o Maurício só deu sequência ao ótimo trabalho do Paulo Nobre. Agora se liga só no que o Facicani vai falar, e a notícia que o Facicani vai trazer sem pé e sem cabeça, bem bizarro que o Palmeiras fez. Se liga só, galera. O que você quer mostrar que eu já não tenha visto? O Palmeiras. Nós temos que falar ainda de Copa ainda, mas claro. Fala do Palmeiras. O Palmeiras fechou uma parceria em colaboração com o Google para utilizar uma inteligência artificial tática que tenta prever o futuro. Ave Maria. O Palmeiras vai ser o primeiro clube da América Latina a utilizar a Tactic AI, ferramenta desenvolvida pela Google DeepMind em parceria com o Liverpool. A tecnologia ajuda a prever cenários táticos durante as partidas e auxilia a comissão técnica na tomada de decisões. O Arsenal também demonstrou interesse no projeto. Segundo o Google, o Palmeiras foi além do modelo original e desenvolveu internamente uma versão capaz de analisar lances com a bola rolando e prever ações futuros dos jogadores. Bom, quer dizer, o Abel Ferreira vai digitar ali no computador o que fazer para ganhar do Boca. Como fazer para ganhar do Flamengo. O Palmeiras fez uma parceria com isso aí? Fez. Rapaz. E agora vai prever o futuro. Vai prever as jogadas. Vai prever as jogadas. Pode acontecer. Aí o Abel entra ali, e aí, o que eu faço? Ele pergunta. Aí a inteligência responde assim: coloca o Jefté. Coitado do Jefté, né? Até machucado é lembrado, né, galera? Isso, exatamente. Meu Deus! Não, e aí na coletiva ele falou assim: a inteligência artificial que falou pra colocar o Jefté. Exatamente. Se tem alguém mais. Ele que culpa, sempre culpa a arbitragem, agora vai culpar vai começar a IA. Palmeiras, pega leve dessas coisas. Inteligência artificial, gente, ele serve pra um monte de coisa interessante, coisas mecânicas e tudo mais, mas olha, pra tentar adivinhar. Não, aí o Palmeiras perde pro Flamengo de 4-0, a IA não previu isso. Não, derruba a IA, cai a IA e troca de IA, sai do Google, entra do ChatGPT, sei lá como é que chama essa merda. Pelo amor de Deus, hein? Que notícia estranha é essa, hein? Algo bizarro do Palmeiras com a IA, né, galera? E a moça ali teve que lembrar do Flamengo, né? Teve que falar, Palmeiras perde pro Flamengo. Eu acho que ela quis fazer uma piadinha ali. Pra mim, ela é flamenguista, né? Deixou bem claro que é flamenguista pra falar isso aí. O Palmeiras perdeu de 4-0 pro Flamengo. Palmeiras tem um retrospecto ruim contra o Flamengo, isso é verdade, mas nunca perdeu de 4-0 com o nosso treinador Abel Ferreira, né? Acho que, se não me engano, a maior derrota do Palmeiras foi 3-0, né? Para o Flamengo, mas o Palmeiras acabou de devolver para eles aí faz pouco tempo, né, galera? Agora falando sobre o Abel Ferreira, sobre a saída do Abel, com certeza vai ter time interessado, e sempre vai ter, né, time interessado, mas não vai ser como o cara falou lá, que era só o Abel estralar o dedo que ia chover de time interessado. Não é bem assim, né? Time vai surgir, mas times de meio de tabela, que é o caso do Furlan, um grande clube aí do futebol europeu. Acho que vai demorar aí pro Abel receber uma proposta dessa. Agora, se ele for campeão da Libertadores ou do Brasileirão aí, ou pelo menos da Libertadores e do Brasileirão, dos dois títulos aí, eu acho que aí o assédio contra o Abel vai ser maior, o assédio a favor do Abel vai ser maior, né, pra levar ele. Mas a gente tem que já ficar, o professor do Palmeiras tem que, você que gosta do Abel, os Abeletes aí, tem que se conformar, porque uma hora ele vai deixar o Palmeiras, né, cara? Uma hora ou outra ele vai deixar o Palmeiras, e pra mim o ciclo do Abel já acabou no Palmeiras, mas tem que ficar, já que não saiu no ano passado, tem que ficar até o final desse ano, pelo menos, né? Até 2026, e trazer mais 2 títulos para o Palmeiras aí, né? Levantar mais 2 canecos. Aí o ano que vem pode ir embora, né, galera? Aí pode deixar o Palmeiras. Mas deixa a sua opinião aí. Vocês querem a saída do Abel? Se realmente o Furlan vir pra cima e fazer uma boa proposta, vocês acham que o nosso treinador deve deixar o Palmeiras neste momento? Comenta aí no vídeo, galera. É isso aí, galerinha palmeirense, mais vindo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Alô!